paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecido ao Senhor por esta grande oportunidade, por essa grande bênção de poder estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, e assim adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe agora toda a nossa gratidão, Senhor, por este momento tão agradável aqui na Tua presença, quando estamos, ó Pai, iniciando este culto de louvor e adoração a Ti. Invocamos o Teu poder, invocamos a Tua bênção sobre cada vida, daqueles que estão aqui na igreja, daqueles que estão em casa ou em qualquer lugar que estão ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, que este culto venha trazer bons resultados, bênçãos maravilhosas na vida de cada pessoa. Faça, ó Deus, a Tua obra em cada coração, pois assim nós cremos, ó Pai, e assim nós esperamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos adorar o Senhor. O poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão,
Amém. Glória a Deus. Depois desses louvores aí tão lindos, tão maravilhosos, né? Nós vamos então para a palavra de Deus. Cremos que o Senhor tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas nesta noite, né? Quem crê que o Senhor vai falar com você nessa noite, diga amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Então, vamos abrindo aí as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 2 e nós vamos ler a partir então do verso de número 8. Lucas 2, a partir do 8, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você agora. Poderoso Deus e amado Pai, a tua palavra foi lida e nós cremos que ela é poderosa, Senhor, não somente para trazer informações, mas principalmente para trazer revelação da tua parte. Então nós te pedimos que nesta noite o Senhor possa não apenas entrar, ó Deus, nos ouvidos das pessoas com esta palavra, mas que o Senhor, que a tua palavra possa entrar nos corações, possa chegar, ó Deus, até o ponto que transforma cada ser, que muda cada coração, que faz, ó Deus, das nossas vidas mais próximas de ti, mais avivadas na tua presença, Senhor. Abençoa a tua igreja nesta noite, fortalece a cada um, usa a minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos, pois é o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós estamos então no mês de dezembro. É um mês que ele tem essa festa aí que é tão importante, né? Essa festa que para o comércio é o maior faturamento, né? Para o comércio, que é esse mês de dezembro, né? O dia de Natal, essa época que se comemora o nascimento de Jesus. E durante esse mês, então, nós trouxemos aqui alguns estudos a respeito do nascimento de Jesus. Então, quem acompanhou aí durante a semana sabe que nós trouxemos aqui um esclarecimento para a igreja a respeito do Natal, né? A respeito dessa festa comercial, dessa festa que traz um monte de simbolismos que não tem nada a ver com glorificar o nome de Jesus, não tem nada a ver com aquilo que a palavra diz sobre o significado de Jesus para a nossa vida. Na verdade, é uma festa que visa trazer então algo que está mais ligado à religiosidade
mais ligado às coisas que não agradam a Deus do que mesmo aquilo que glorifica e exalta o nome de Jesus. Então, nós tivemos aí a oportunidade durante todo esse mês de poder então estar trazendo aqui, uma palavra reveladora para a igreja. É fato que Jesus nasceu, e nós já vimos aqui que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, não nasceu nessa data, porque os anjos estavam aqui anunciando para os pastores em campo aberto, numa noite, com certeza, uma noite de estrelas, uma noite muito boa de clima. E em dezembro em Israel é chuvoso, é um tempo de muito frio, de neve, então não tem nada a ver com essa data. Então nós explicamos aqui para a igreja que isso aconteceu no 3º século, quando Constantino então se converteu ao cristianismo. Ele era imperador de Roma e ele trouxe essas festas, na verdade, para dentro da igreja, e com isso ele trouxe muito do paganismo, ele trouxe muitas coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Então basta você olhar que no princípio a igreja ela era muito perseguida, os apóstolos eram torturados, eram mortos, martirizados por causa do evangelho, e de repente, depois de 300 anos, a igreja então passa então a ser a religião do rei. Acaba a perseguição, o inimigo mudou de estratégia. A primeira estratégia não estava dando muito certo, então ele mudou a estratégia e passou então a receber essa palavra, esse poder como algo como que, entre aspas, aceito. Mas na verdade ele mudou de estratégia. Mas de qualquer forma, a igreja perseguida cresceu. A igreja ameaçada, ela se tornou vigorosa, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não está fundamentada em nomes de pessoas, ela não está fundamentada em autoridades, ela não está fundamentada numa filosofia, numa religiosidade, mas ela tem um fundamento sólido, e esse fundamento é a pedra viva, o Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós trouxemos esses estudos com 2 objetivos. O primeiro, esclarecer a igreja a respeito do Natal. E o segundo objetivo, mostrar que Jesus de fato ele nasceu e que o significado do nascimento dele é algo glorioso para toda a humanidade, em especial para a vida da igreja que entendeu essa mensagem, que deu ouvidos à voz do Espírito Santo e abriu então o entendimento, para que a presença do Senhor pudesse entrar em cada vida. Então, o nascimento de Jesus, nesse segundo aspecto que nós apresentamos, ele é um nascimento que tem como um objetivo ser um divisor de águas. Na verdade, ele dividiu a história no antes e no depois de Cristo. E na vida daquele que recebe a Jesus também tem um antes e tem um depois, não é verdade? Então, quando a pessoa ela estava no mundo, ela vivia de acordo com os seus pensamentos, de acordo com os seus achômetros, ela vivia um estilo de vida, ela vivia alguns valores que foram ensinados em família, foram ensinados pela sociedade, enfim, ela vivia de acordo com aquilo que ela achava que era o certo. Mas quando a pessoa recebeu a Jesus, ela nasceu de novo, ela se tornou nova criatura. Agora ela já não vive mais no domínio do pecado. Agora, quem reina nas nossas vidas é o Senhor Jesus, não é verdade? Então, essa divisão é algo importantíssimo. Jesus ele veio para trazer salvação. Ele foi prometido desde o Gênesis. Você vai ver que Deus prometeu esse Salvador desde lá do Gênesis. E todos os livros da Bíblia
eles de alguma forma, eles revelam a Jesus Cristo, desde o Gênesis, do Êxodo, do Levítico, enfim, todo o Antigo Testamento centraliza a mensagem em Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela traz a história do povo de Israel, mas o objetivo dela não é contar a história, ela fala de ciência, ela fala de saúde, mas o objetivo dela não é falar de ciência e de saúde. O objetivo da palavra é falar do Salvador do mundo, aquele que no Antigo Testamento era prometido, era falado, era profetizado por todos os profetas. E no Novo Testamento, então, ele nasce de Maria. Ele vem, então, para trazer salvação. A Bíblia fala que os anjos, então, eles naquela noite memorável, eles trouxeram essa boa nova de grande alegria. Foi uma notícia do outro mundo, não é verdade? Foi uma notícia maravilhosa, a boa nova do Evangelho. Os anjos disseram, né? Apareceu um anjo, começou a falar com os pastores e anunciou para eles, olha, hoje é o dia que nasceu o Salvador, né? Que dia glorioso esse, o dia que nasceu o Salvador do mundo, aquele que foi prometido há milhares, há centenas de anos antes. Isaías profetizou, Isaías falou, né? O profeta Isaías falou que um menino nasceria, o governo estava sobre os seus ombros, não é verdade? E ele mostrou que esse menino nasceria de uma virgem. Esse era o sinal. Uma virgem não dá a luz assim a todo momento, é um fato muito raro, não é verdade? É o único fato na história da humanidade. Uma virgem deu a luz a um menino. Esse era o sinal. Esse era a sinalização de Deus que o Salvador nasceria. E o profeta Isaías, o profeta Zacarias, Jeremias, todos eles anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. 700 anos antes de acontecer, 600 anos antes de acontecer, né? No Gênesis, anunciado o nascimento de Jesus. Isso mostra o grande amor de Deus para com a humanidade. Pensa bem um pouco, Deus precisa de nós? Deus precisa da humanidade? Não precisa. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de nós. Mas por causa, em razão do seu grande amor por nós, Ele enviou Jesus Cristo, não é verdade? Para salvar o homem, para salvar a humanidade que estava caída no pecado, que estava lambuzada no lamaçal do pecado, sem esperança, sem solução, sem expectativa nenhuma de vida. O Senhor então brilhou uma luz. Por isso que o profeta Isaías fala que raiou uma luz, não é verdade? E essa luz é Jesus, não é verdade? Essa luz veio para brilhar, para mostrar o caminho para todo aquele que quer a salvação, para todo aquele que quer herdar a vida eterna. Então, Jesus ele veio com esse propósito, o propósito de salvar, porque este era o propósito de Deus desde o princípio. Você vai ver que Deus ele é misericordioso, Ele é longânimo. Quando o povo lá no Gênesis estava ainda no início da humanidade, o povo começou a praticar as coisas que desagradava a Deus. Caim matou Abel, e a Bíblia fala que aí, a partir disso, quando o pecado entrou, o gênero humano foi se decaindo, foi se afastando da presença de Deus, a ponto de Deus falar assim: olha, vou exterminar o homem, vou acabar com esse projeto, porque esse projeto fracassou. Mas Deus olhou e viu um homem, Noé, que era reto, temente e andava na presença de Deus. Deus revelou para ele que acabaria com o mundo com um dilúvio.
e mostrou para ele como que ele deveria fazer para salvar a sua família e bem como todo aquele que quisesse entrar naquela arca que ele ia construir. Mas o que as pessoas pensaram? Está maluco, não é verdade? Onde já se viu? Vai vir chuva para inundar tudo isso daqui, matar todo mundo? Isso não é verdade, isso é coisa da cabeça, né, de Noé. Mas a Bíblia fala que Noé continuou construindo a arca, e Deus foi dando oportunidades, Deus foi dando oportunidades para que o povo fosse salvo, se arrependesse, se consertasse diante de Deus. Mas o povo estava de dura serviço, o povo estava amando mais as coisas do mundo do que amando a Deus, e Deus estava falando, mas o povo não estava dando ouvido. Deus estava revelando, mas o povo estava achando absurdo. Viveu um homem nessa época chamado Matusalém, e Deus tinha um propósito, de que somente quando Matusalém morresse, então Deus executaria juízo. E olha que interessante, não é coincidência. Este foi o homem que mais viveu na história da humanidade. 969 anos Matusalém viveu, para depois disso vir o dilúvio. Olha o quanto Deus foi longânimo, não é verdade? Dando tanta oportunidade para que as pessoas se arrependessem, mas somente Noé e a sua família entraram na arca, né? Um total de 9 pessoas foram salvas, as outras foram todas exterminadas pelas águas do dilúvio. Hoje não é diferente. Hoje também Deus está avisando através de muitas maneiras. Deus está levantando profetas, Deus tem a igreja, tem a presença do Espírito Santo aqui para alertar, para abrir os olhos de todo mundo, mas as pessoas, a maioria delas não estão dando crédito, não é verdade? A maioria delas estão como o profeta Isaías falou: quem creu em nossa pregação, não é verdade? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então hoje nós estamos assim, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas estão mais voltadas para as coisas deste mundo do que para as coisas dos céus, mais voltada para os interesses imediatos do que agradar a Deus, ouvir a voz de Deus, né? Mas Deus, Ele é longânimo e Ele está retardando essa volta de Jesus. Ele está dando oportunidades para que o povo possa voltar-se para Ele, se arrepender dos seus pecados, receber a Jesus na sua vida e ter a sua vida salva. Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer salvar, mas Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita a opinião de cada um, mas aquele que desejar, aquele que quiser, o Senhor está de braços abertos para receber, perdoar os pecados, mudar a história de vida e fazer dessa pessoa nova criatura. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então os anjos, né, esse anjo veio e anunciou, e quando ele estava anunciando, olha que cena linda aqui, não é verdade? Uma multidão do exército celestial brilhou naquele lugar e cantavam glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Olha que bênção, que cena maravilhosa essa que aconteceu ali, que os pastores tiveram esse privilégio de assistir, tiveram esse privilégio de receber essas boas novas, as novas de grande alegria que nasceu na cidade de Davi, o Salvador. Esse nascimento mudou a história da humanidade. Jesus veio para realizar a obra de Deus, e quando Jesus veio, Ele então cumpriu tudo aquilo que um ser humano quando nasce tem que cumprir: a fase da infância, a fase da adolescência e a fase então quando ele chegou à maturidade, à maioridade. Para os judeus, a maioridade é aos 30 anos,
Então a Bíblia fala que quando ele completou 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele iniciou o ministério dele. E a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando o tentador então se aproximou dele, não é verdade? Foi aquela prova de fogo para iniciar o seu ministério. A Bíblia fala que o tentador, ele veio e ele atacou exatamente naquela fragilidade que Jesus tinha naquele momento, que era a fome. Todos aqueles dias em jejum, e agora o tentador se aproxima e fala: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Parece uma boa proposta, não é verdade? Mas ele coloca uma dúvida, o acusador: se tu és o Filho de Deus. Ele vem com uma dúvida e ele usa a palavra. E Jesus responde para ele como? Na palavra. Por isso que nós incentivamos aqui a igreja a ler a palavra. Nós incentivamos aqui a igreja a vir para os estudos bíblicos, para poder aprender mais de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Como que nós vamos lutar contra o inimigo se a palavra de Deus está ausente do nosso coração, está ausente da nossa memória? E a gente não tem conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, né? Porque o inimigo conhece a palavra. Ele tentou Jesus usando a palavra. Ele colocou dúvida, e é isso que ele faz, o inimigo. Coloca dúvida, tenta colocar dúvida no coração daquele que confia em Deus. Ele diz: olha, você acha que você merece alguma coisa? Você acha que a tua oração Deus vai estar ouvindo? Você acha que Deus está aí para você? Ele quer colocar a gente numa situação de se sentir os últimos dos últimos, desvalorizado, mas a palavra de Deus fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de nós, Ele tem todo o cuidado para com as nossas vidas. Nada falta para aquele que serve a Deus. Nada tem falta àqueles que confiam no Senhor, que vivem nessa expectativa, vivem nessa certeza. Nada absolutamente vai faltar para você, porque você confia no Todo-Poderoso. Você confia naquele que é provedor de todas as coisas, naquele que é Criador de todas as coisas, naquele que pode fazer do pouco muito, pode fazer de uma pequena quantidade multiplicar em uma grande quantidade, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Então Jesus, ele vem com essa proposta de salvar a humanidade. O ministério de Jesus é voltado exatamente para isso, para ensinar a palavra. Por que é tão importante ensinar a palavra? É como eu acabei de dizer aqui: quando você conhece, você tem argumento para destruir o inimigo. Quando você conhece, você tem embasamento, não é coisa da tua cabeça, mas é aquilo que Deus está revelando na palavra. Então, se você tem argumento, então a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Se o povo tem conhecimento, Jesus disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é muito importante conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Como que nós vamos conhecer a Deus se a gente não vê, se a gente não tem uma forma de acessar a Ele de uma forma natural? A Bíblia fala que Ele está numa luz inacessível, mas a igreja pode entrar na presença dEle. A igreja tem um caminho aberto na presença dEle. Ele não é um Deus que está distante e indiferente, mas Ele é um Deus que está disponível, de braços abertos. Só que tem um jeito de chegar à presença dEle. Não é através da religião. Muita gente pensa que vai chegar a Deus através da religião.
Muita gente pensa que se pertencer à igreja X ou Y, então o caminho está aberto para Deus. Engano. Muita gente pensa que a filosofia vai revelar Deus. Engano. Muita gente pensa que repetir certas frases vai se ligar a Deus. Vou recitar uns mantras, vou recitar isso, recitar aquilo, vou entrar numa meditação profunda, então eu vou encontrar Deus. Não, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus fala que para conhecer a Deus tem que conhecer a Jesus Cristo, porque Ele é a própria revelação do Deus invisível, né? Ele é a expressão exata, a expressão visível de um Deus que é invisível. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus, não é verdade? Quer conhecer como Deus pensa, como que Ele age? Olha para como Jesus pensa, como Jesus age. Quer conhecer como Deus se agrada? Do que é que Deus se agrada? Do que é que Ele não se agrada? Olha para Jesus. Jesus veio para mostrar quem é Deus. Jesus veio para mostrar como que nós devemos conhecer a Deus, agradá-lo, adorá-lo e exaltá-lo, né? Não é de qualquer forma. Às vezes a pessoa pensa, eu vou adorar a Deus, Deus vai receber. Não, Abel e Caim foram os dois adorar a Deus, mas Deus recebeu a adoração de Abel, de Caim não recebeu. Então não é toda adoração que Deus recebe. Hoje tem milhares de igrejas espalhadas pelo mundo, mas eu te pergunto, se Jesus voltar agora, a trombeta de Deus soar agora, vai subir todo mundo? Todas as igrejas hoje que falam o nome de Deus vão subir? Não vão, não é verdade? Não vão, não vai subir todo mundo. Por quê? Porque não é só falar. A Bíblia fala assim, olha, alguns dizem Senhor, Senhor, mas eu não vos conheço. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer, olha, não vos conheço. Mas a pessoa vai falar, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome. O que Jesus vai falar? Não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Na verdade, aquele que quer agradar a Deus tem um caminho, aquele que quer chegar na presença do Todo-Poderoso tem uma forma, e esta forma, esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então o ministério terreno de Jesus é lindo, é maravilhoso, porque Ele não veio com uma palavra do mais ou menos, Ele não veio falar algo que Ele achava, mas Ele veio ensinar com autoridade. Ele veio para revelar o céu, revelar Deus para as nossas vidas. Ele veio para mostrar como que é esse Deus. Ele ensinou a palavra, Ele expulsou demônios e Ele curou enfermos. O ministério de Jesus se resume nessas três coisas, praticamente: ensinar a palavra, expulsar demônios e curar enfermos. Aquele que está servindo a Jesus, ele precisa ter essas características: ensinar a palavra, conhecer a palavra. Ele precisa expulsar os demônios, ou seja, ter vitória sobre o inferno. E ele precisa ter domínio sobre as enfermidades, porque o Senhor nos deu essa autoridade. Às vezes você pode falar, mas será que é assim mesmo? Abra lá em Marcos capítulo 16. É o próprio Jesus que falou isso aqui, ó. Marcos 16. Ele cumpriu o ministério dele, e antes dele subir ao céu, em Marcos 16, ele fala assim, ó, Marcos 16, 14, mais tarde, aqui Jesus já estava ressurreto, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estas são palavras do próprio Senhor Jesus, antes de subir ao céu. Ele deu autoridade para a igreja. Ele não está falando aqui, só para os pastores isso aqui, hein? Não, isso aqui é só o alto clero, só para a liderança. Não. O que ele falou aqui? Para todos aqueles que crerem no seu nome. Quem aqui crê no nome de Jesus? Diga amém. É para você, meu irmão, né? É para você, é para nós. É para nós isso aqui. É para nós que cremos. Nós não temos por que ficar com medo. Nós não temos por que ficar recuando diante dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus já estão derrotados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então os anjos anunciaram: um menino vos nasceu, o Salvador do mundo. Quem vai para o inferno, quem quer. Vai para o inferno quem quer, não é verdade? A porta está aberta. Jesus veio para salvar a humanidade. O que eu preciso fazer, pastor, para isso? Você precisa crer. Mas custa caro isso aí? É de graça. É de graça. A Bíblia fala que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Salvação não é uma questão de estar ligado a uma religião. A igreja, ela é importante, ela é o corpo de Cristo e nós temos que estar ligado numa igreja. Mas não é a igreja que salva. Não é o pastor que abre a porta do céu. A porta do céu, ela está aberta porque o próprio Jesus, Ele mesmo disse: eu sou a porta. E para aquele que acha que é muito difícil entender isso, Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Jesus é esse que abriu o caminho do céu. Jesus é esse que trouxe a salvação para todo aquele que crê. Não depende de dinheiro, não depende se a pessoa pertence a qual camada social que for, a qual país que for, a qual região que for. A Bíblia fala que Deus ele enviou Jesus porque Ele amou a toda a humanidade. E por essa razão Ele enviou a Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não é verdade? O inimigo está trabalhando por aí, tentando arrebanhar o maior número possível de pessoas, mas o poder de Deus está liberado para a igreja. O Espírito Santo está presente na igreja. A porta da graça está aberta para todo aquele que quiser adentrar por essas portas de salvação. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é amor e Ele quer te salvar. Ele quer levar você para o céu. Para isso Jesus nasceu, para vencer o inferno, vencer todos os inimigos de Deus e te conduzir às mansões celestiais. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero estar orando com você agora. Você que às vezes se sentiu aí sem valor nenhum, às vezes se sentiu desprezado,
às vezes se sentiu em dúvida, se perguntando: será que Deus se importa mesmo comigo? Será que tem salvação para mim? A palavra do Senhor veio mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar todo aquele que crê. É tudo que nós precisamos, é crer em Jesus, firmar esta aliança com Ele e viver nessa comunhão com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta boa nova do Evangelho. Quero te agradecer por esta palavra que é tão linda, tão poderosa que pode tirar o homem da perdição eterna e conduzi-lo para a vida eterna. É tão poderosa que todos os inimigos de Deus são derrotados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E porque naquele dia tão glorioso Jesus nasceu, então uma luz brilhou, então a esperança para a humanidade, então a salvação para todo aquele que crê. E é por esta razão, Senhor, que nós não perdemos a esperança, é por essa razão que nós seguimos firmes, confiando, glorificando e exaltando o Teu nome. É por este motivo que a Tua igreja não desanima, é por esse motivo que a Tua igreja confia, é por esse motivo que a Tua igreja se reúne em pleno século 21, depois de ser tão atacada, perseguida e tentada ser destruída a todo custo. A Tua igreja segue em frente, mais forte do que nunca, mais viva do que nunca, porque ela está firmada num fundamento firme, ó Deus, a pedra viva que é o Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, nós te adoramos e te glorificamos. Que esta palavra, ó Deus, ela avive o nosso coração, ela traga avivamento da nossa fé, ela traga avivamento do nosso amor, aumento da fé, ó Deus, em cada coração, nesses tempos difíceis, ó Pai, nesses tempos que a fé está se esfriando, o amor está acabando, nesses tempos, ó Pai, de escassez, de pessoas que confiam em Ti. Venha, ó Deus, e aviva em cada coração a fé, aviva em cada coração o temor, ó Deus, a Ti. Desperta, ó Pai, aquele que dorme, o sono espiritual. Desperta, ó Deus, a Tua igreja, para que o Senhor possa brilhar em cada coração e em cada vida. Nós oramos assim, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, irmãos, a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus. Quando tem esses momentos de vigília, como nós tivemos ontem, a igreja não pode perder, não é verdade? Precisa orar, precisa buscar a Deus. Os tempos são difíceis. Vai perseverar aquele que estiver firmado, aquele que estiver buscando a Deus, aquele que estiver investindo na sua vida espiritual. A igreja que ora é a igreja que vence. A igreja que ora é a igreja que é vitoriosa. É a igreja que vence o poder das trevas. Não cochile, vigia e ora, porque o Senhor está às portas. A trombeta de Deus a qualquer momento vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Amém? Glória a Deus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Dá uma semana, ó Deus, vitoriosa, abençoada na vida do teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a igreja e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, exaltar, glorificar.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus contigo aqui, apesar de ser de longe. Quem é da família, abraça, sintam-se abraçados por nós. Tenham uma semana abençoada, vão em paz, em nome de Jesus.